Boa noite, Santa Cruz do Capibaribe. Sejam bem-vindos ao penúltimo episódio do podcast Além da Tribuna. Como vocês sabem, nós temos conversado diariamente com todos os parlamentares da 17ª Legislatura. E hoje nós iremos conversar com o parlamentar de segundo mandato, o vereador Gilson Julião. Vereador, boa noite. Seja bem-vindo ao podcast Além da Tribuna. Boa noite, Antônio. Boa noite a todos que estão acompanhando esses episódios do podcast Além da Tribuna. É um prazer estar sendo entrevistado aqui pelo meu amigo, jornalista Antônio. Vamos tentar, né, vereador, meu nobre amigo? A gente começa falando sobre o seu segundo mandato a partir do segundo biênio da sua primeira legislatura. Nela, o senhor fez a transição de grupos. O resultado das urnas para o senhor foi o que, digamos assim, validou a sua decisão? Acho que ela foi que disse realmente esse era o caminho? Antônio, eu fui eleito em 2020, né, primeiro mandato aqui com 724 votos. Sou muito grato à população de Santa Cruz do Capibaribe por ter nos dado essa oportunidade. E devido a vários fatores que já é conhecido da população, fiz essa mudança. Fui eleito pela oposição e depois de 2 anos de mandato, entendendo que assim cabia e também reconhecendo o trabalho do ex-prefeito Fábio Aragão, fiz essa mudança de grupo e, de fato, como você colocou aí, a população respaldou isso nas urnas, né, na 2020. Né. Mudanças, elas acontecem, elas não são fáceis também, elas são difíceis, principalmente quando a gente faz política com responsabilidade, que tem compromisso com as pessoas. Mas acredito que em 2024 esse respaldo dado pelas urnas, as urnas é um instrumento importante da democracia, que ela é um reflexo muito do que a sociedade pensa, do que a sociedade quer, e isso foi dado a gente, e hoje a gente está aqui, já no nosso segundo mandato, terminando passando 6 meses, já entrando no segundo semestre do primeiro ano, para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho iniciado, não em 2021 como vereador, mas durante toda uma trajetória política que tenho. O senhor mencionou em uma de suas citações, independente de onde você esteja, tem a convicção de que se defende. Hoje, é possível manter esse mesmo pensamento que o senhor trouxe para essa casa em 14 de outubro? Antônio, eu sempre tive bandeiras muito claras na minha cabeça, né? Seja como vereador, seja como pessoa, seja como professor, seja como advogado, seja como militante das causas sociais, muito clara aquilo que eu defendo, que já vem tanto da minha formação familiar, dentro de casa, com meu pai, com minha mãe, com meu irmão, inclusive mandar um abraço para todos os 3, e também durante a minha trajetória, seja na escola, seja através dos movimentos sociais dentro da escola, seja nos grêmio estudantil, liderança de sala de aula e, especialmente, e eu gosto muito de falar isso, que é a União dos Estudantes de Santa Cruz do Capibaribe, que é um órgão importantíssimo de resistência de Santa Cruz do Capibaribe, que foi a minha escola de formação política. Então, muito do que eu defendo aqui na tribuna da Câmara de Vereadores, muito do que eu defendo na minha trajetória política, ela vem desse meio. E minha formação também é acadêmica como historiador. Então, essas bandeiras que eu defendo, independente se eu estiver azul, verde, vermelho, mas até pela característica das defesas das bandeiras de esquerda, hoje eu me sinto, inclusive, mais à vontade de estar defendendo tudo isso, não que eu não fazia anteriormente, porque, como eu coloquei aí, independente de qualquer coisa, acho que aquilo que a gente carrega na nossa história política é aquilo que a gente defende e ela transpassa o tempo, ela transpassa o mandato, né? Eu sempre costumo dizer que eu estou no segundo mandato, mas tem essa concepção de que a Câmara de Vereadores é um espaço que ela é também temporário, né? Você pode ter 2, 3, 4, 5 mandatos, mas passa, né? E passando isso também, com certeza, nos locais que eu estiver, seja nos locais públicos ou privados, eu sempre defenderei aquelas bandeiras que carregam comigo. Então, o senhor acredita que não existiriam diferenças entre o Gilson vereador de oposição e o Gilson vereador de situação? Não, no sentido das bandeiras que eu defendo, né, da defesa da criança e adolescente, da defesa da população LGBTQIA+, da defesa dos idosos, da defesa das mulheres, da defesa daquilo que eu acredito como uma política pública importante, como defesa daquelas pessoas que não têm habitação, que não têm onde morar, né? Eu defendi isso como secretário, defendi isso como militante político, defendo como vereador. Essas bandeiras, elas, independente de você estar na situação da oposição, o espaço parlamentar ele serve inclusive para ser a voz da representação desses segmentos.
É claro que quando você está na situação, você age de uma forma enquanto governo, e quando você está na oposição, você age de uma forma também de fazer oposição de forma muito contundente, como eu fiz durante os 2 anos que estive nessa casa como oposição, e agora completando esses 2 anos e meio como membro da base do governo, também fazendo a defesa do governo. Qual é a diferença? É que muitas vezes quando a gente está na oposição, e a gente percebe isso com outros vereadores que estão nessa casa, que foram vereadores de oposição, de situação e hoje estão como oposição, que quando você está na situação, você trata diretamente com o prefeito, você trata diretamente com o secretário, você trata diretamente com gestores para resolver as demandas da população. Quando você está na oposição, é o contrário. Você usa muito mais os espaços, como as mídias sociais, como o meio de comunicação, para cobrar diretamente dos gestores públicos para que aquelas soluções possam ser resolvidas. Como o senhor bem mencionou, nesse semestre, algumas pautas se destacaram. A moradia popular, a diversidade, a educação e a cultura foram defendidas pelo senhor aqui em plenário. Quais pautas não seriam defendidas pelo vereador Gilson Jurião? Antônio, essa pergunta é interessante, porque eu defendo os vários segmentos. Por exemplo, uma pauta que ainda não entrou dentro da minha discussão política ainda é com relação à defesa de animais. Não estou dizendo que eu não faria essa pauta. Inclusive, algumas pessoas têm me questionado porque eu não tenho feito isso. Eu, inclusive, sou devoto de São Francisco, né? Sou católico, defendo os animais, tenho toda uma relação com a natureza, mas é uma pauta que ela não está no meu mandato em si, até para também não ser como uma coisa aproveitadora para ganhar especificamente o voto. Agora, as questões que eu não defenderia de forma alguma, seja na tribuna, seja no meu mandato, seja na minha vida, por exemplo, atentado contra a democracia. Isso é inadmissível você aceitar, defender um conservadorismo exacerbado, né, de que as coisas ela devem permanecer do jeito que está, defender algumas questões relacionadas a não ter mudança na estrutura social da sociedade. Né? A gente sabe que existe uma diferença de classes entre aquelas pessoas mais pobres e aquelas pessoas mais ricas, então não dá para você defender aquelas pessoas que são mais ricas. Então isso é uma coisa que não entra na minha bandeira de defesa e nunca entrará, porque é a concepção política que eu tenho. No âmbito ainda aqui do Legislativo, o senhor defende a reforma ou a atualização do regimento, inclusive para que a chapa daqueles que concorrem à mesa diretora, elas sejam protocoladas, apresentadas com no mínimo 24 horas de antecedência, como a gente já tem com relação às pautas das reuniões ordinárias. Essa proposta parte do que o senhor já vivenciou nessa casa nas últimas 3 eleições da mesa diretora? Com certeza. Inclusive, Antônio, foi bom colocar essa pergunta porque ela estava meio que adormecida. E isso a gente fez ela especialmente depois da eleição de 2022, acho 15 de dezembro de 2022, que foi quando aconteceu a eleição que elegeu o presidente Zeba, e a de 2020 também, quando elegeu o presidente Capilé. E eu estou dizendo isso não só por causa dessas duas situações, e também a do presidente Augusto, só que a de Augusto teve uma diferença, porque quando chegou aqui, na eleição do nosso atual presidente Augusto, já estava meio que resolvido entre os dois vereadores, e a única coisa que a gente queria fazer, e eu ajudei nesse processo, era fazer com que os outros vereadores também votassem Augusto, e eu acho que a casa, inclusive ontem eu conversava com um ex-vereador aqui da Câmara dos Vereadores, e ele falando do clima que está hoje, justamente por causa dessa unidade. Eu acho que eu sempre trabalhei aqui nessa casa, junto com o ex-vereador Flávio, hoje vice-prefeito, junto com o vereador Emanuel e outras lideranças que como o vereador Augusto, que a gente pudesse, de algum modo, criar algumas unidades, algumas relações importantes de defesa do próprio Legislativo. Né? E aí, quando você for olhar, não só nessas duas eleições, já do Capilé como a de Zeba, mas se você for olhar na história da política de Santa Cruz, você pegar quando Zé Augusto foi presidente da Câmara, lá na década de 90, quando tiveram outras eleições ao longo do tempo, se você for perceber na história de Santa Cruz, sempre existe uma confusão com relação à escolha do presidente aqui, inclusive de forma muito, às vezes, desonesta. Não estou dizendo no sentido desonesto financeiro, né, que pode até também acontecer. Estou dizendo no sentido desonesto de não cumprir palavras, de não cumprir compromissos que são honrados naquelas negociações. Porque a política ela tem negociações, agora os acordos eles precisam ser cumpridos. E, inclusive, uma dessas questões que a gente tinha colocado isso especialmente, como eu citei, o vereador Flávio, o ex-vereador Flávio, hoje vice-prefeito, que era para fazer, por exemplo, no Brejo. No Brejo tem um prazo até determinado horário, ou até determinado, tipo, 72 horas antes da eleição, 2 dias antes da eleição, enfim, 24 horas antes da eleição, porque quando chegar aqui na Câmara dos Vereadores, a gente já sabe quem são os candidatos
e evita esse tipo Os ânimos já de estão discussão acalmados, que às digamos vezes assim. aflora. Tem vereador que sai traumatizado aqui com questões até emocionais, que às vezes não tem estrutura para encarar aquilo. Então é uma coisa que, inclusive, eu defendo que tem uma mudança no regimento, mas não só isso. Eu até também entendo, e tenho conversado isso com o vereador Augusto, com o presidente Augusto atual, que a gente possa ter uma reforma em todo o regimento desta casa, né, e que seja um órgão externo que faça isso, para não colocar de forma tão poluída, entre aspas, as questões locais. E claro que a gente vai discutir enquanto vereador, mas que a gente possa ter uma reforma tanto na lei orgânica municipal, bem como no regimento interno, e essa é uma mudança que eu proponho, que a gente vai voltar também a estar discutindo ela. O senhor é um vereador que, dentro da polarização, tem um posicionamento, como a gente tem também na bancada de oposição, na presença do vereador Adilson Vitorino. É possível se posicionar sem se polarizar? Antônio, hoje existe uma dificuldade de ter essa não polarização em temas especialmente nacionais. Se você for olhar na questão local, inclusive, muitas das coisas que eu e a Adilson, se você olhar até as entrevistas que a gente está em conjunto, debate, que a gente tem travado em algumas quintas-feiras no programa Pinga Fogo, a gente percebe que algumas pautas, até municipais, a gente consegue manter um diálogo permanente. Agora, a forma que a política está colocada hoje nacionalmente, isso é contexto histórico. Tem momento da história política que ela está polarizada e tem contexto político que ela está menos polarizada. Esse momento do Brasil ele tem uma polarização muito clara. Então, as pessoas se posicionam de forma muito mais clara quem defende a direita e quem defende a esquerda. E eu não vejo isso como uma coisa ruim. Porque acho que as coisas elas precisam estar claras com relação ao que cada um defende. Né? Então, assim, dizer que não dá para discutir com relação à polarização, dá. Dá porque isso acontece em determinado momento. Agora, no momento histórico atual, essa questão está muito séria. Né? A gente percebe isso de forma muito contundente. Eu acho que essa próxima eleição de 2026, ela vai ser uma eleição também polarizada. Eu falava isso em 2022. Antes de 2022, eu conversava com algumas pessoas, aí dizia, não, essa polarização tem que acabar, não sei o que e tal. Eu disse, eu acho que ela precisa permanecer, talvez, em 2022 ainda, para entender também quem são as pessoas. O que cada um defende de forma muito clara. E isso está sendo colocado em xeque para a população. Então, 2026 também acredito que vai existir ainda essa polarização, e depois acredito que depois de 2026 aí começa a ter um novo ciclo da política nacional, né, fazendo essa leitura de análise de conjuntura, que pode diminuir essa polarização que existe hoje no Brasil, que muitas vezes também, a gente precisa confessar que às vezes ela trava a pauta nacional, ela para as discussões econômicas que precisam acontecer para o Brasil andar e seguir firme. Mas nesse momento a política ela tem que ser muito bem direcionada, porque está muito claro o que a gente acompanha nacionalmente. Quem está do lado da democracia e quem está do lado de quem defende a volta, por exemplo, do que aconteceu em 1964, que foi uma ditadura militar. Vereador, chegando agora dentro da sua produção legislativa deste semestre, o senhor apresentou 34 proposituras. Destas, nós temos 3 projetos de lei ordinária, e dele eu destaquei 3 que ainda estão em tramitação na casa. Um, inclusive, ainda vai ser apresentado no plenário, embora já esteja protocolado no SAPELE, e eu os trouxe aqui para que a gente pudesse discorrer. E talvez 2 deles sejam um pouco do vereador Gilson enquanto integrante do movimento estudantil, que é o projeto de lei 19, que cria o diploma aluno nota 10. Inclusive, o senhor pontuou lá no projeto que ele pode ser utilizado com um certame, como critério de desempate em algumas situações. Como é que a gente poderia apresentar esse projeto para a população, de modo especial para a classe estudantil? Antônio, esse projeto, eu costumo dizer que o vereador ele também copia e olha para outro município para trazer para cá. Né? E aí eu tenho que fazer justiça a esse projeto de lei, que foi o vereador Jobson, de Brejo da Mata de Deus, que numa conversa com ele, trocando ideia, e a gente chegou ao entendimento de que poderia elaborar um projeto desse, que ele elaborou também lá na cidade de Brejo, o vereador Jobson, lá, que é do distrito do Tambor, do sítio Tambor, de Brejo da Mata de Deus, que é vereador, acho que terceiro ou quarto mandato, e a gente fez adequado também para cá, para Santa Cruz de Caparibe. Então, o que é bom, a gente precisa copiar também e discutir ele a partir da ideia de que é do município. A gente não precisa também estar escondendo, de dizer, olha, tem um projeto que é legal em tal cidade, e a gente tem que respeitar a fonte. Né? E a fonte foi justamente essa que foi do vereador Jobson. E aí a ideia, aí dentro dessa pauta da educação, é fazer com que a gente estimule os estudantes a estudarem, a pesquisarem e poderem, dentro dessa
dentro desse processo aí e fazer com que a gente tenha uma qualidade da educação ainda maior. A gente tem vários índices que são medidos, como IDEB, como outros índices que são medidos para ver a questão da educação, e a gente pode também ter isso aí como um parâmetro também para Santa Cruz, porque dentro da Política Nacional de Educação, o município tem um papel importantíssimo nessa questão da educação, e a gente poder estar, de uma forma, eu nem premiando, porque eu acho que a palavra não é essa, é estimulando aquelas crianças e aqueles adolescentes a estudarem e a poderem estar nesse processo de educação fortalecida cada vez mais. Inclusive, a gente pode ter o parâmetro, inclusive, para a gente identificar, enquanto educação, por exemplo, se os estudantes que se destacaram mais em determinada escola e em outros não, precisa dar uma atenção maior àquela escola que o aluno ainda não está sendo destacado. Então, isso vai servir também, além de estimular o estudante e dar visibilidade para aqueles estudantes que tem uma nota maior, mas também olhar para aquele que tem uma nota menor, para que ele possa também acompanhar esse processo de educação e a gente ter uma educação ainda melhor e de qualidade em Santa Cruz do Caparibe, que já vinha sendo implantada pelo ex-prefeito Fábio Aragão, que dá continuidade ao prefeito Elinho. Inclusive, eu vi um dado, está com uns 15 dias importante, que a aprovação na área de educação em Santa Cruz hoje é uma aprovação que ela passa de 80%. Então, é fruto desse trabalho, não é só o ar-condicionado que foi colocado, mas também a prática pedagógica, a didática, a merenda de qualidade, que inclusive tem um projeto de lei de minha autoria em 2021, que garante merenda de qualidade nas escolas. Então, a gente tem essa articulação, pensar a educação como um conjunto de ações que possa, e esse também é uma forma de estimular os estudantes a participarem desse processo. O projeto de lei 85/2025, também de sua autoria, ele pontua a reformulação do Conselho Municipal de Meio Ambiente, e essa é uma discussão que vem se arrastando aqui na Câmara, principalmente quando vai se discutir o plano diretor. A proposta que o senhor traz já dialoga um pouco com essas reformulações? O que é que o senhor viu que, porventura, merecia esse reajuste aí? A gente mudou principalmente a questão da composição do Conselho. A questão da composição do Conselho, porque esse Conselho ele já é um dos conselhos mais antigos de Santa Cruz do Caparibe. E eu lembro que acho que 2006, 2007, 2008 até 2010, nesse período, o Conselho de Meio Ambiente era um conselho que era muito forte no município. Existiam discussões muito pertinentes com o Carlos Alberto, que foi secretário de Planejamento, o ex-vereador Rui, que participou de forma muito ativa também desse conselho, Luiz Carlos, que é um militante da causa ambiental em Santa Cruz do Caparibe, e a gente foi provocado também pela Associação de Defesa do Meio Ambiente de Santa Cruz do Caparibe, que é liderada por Flávio Balbino e por outras pessoas, no nome de Flávio, mas ele representando diversas pessoas, para que a gente pudesse reformular esse conselho. Inclusive, a gente vai ter uma reunião também depois da aprovação do novo Conselho Municipal do Meio Ambiente, junto com o prefeito Elinho, para que a gente possa, as políticas nacionais que estão acontecendo dentro do meio ambiente, a gente poder transpor para Santa Cruz do Caparibe e fortalecer isso através do Conselho Municipal. Por exemplo, a questão dos resíduos sólidos de Santa Cruz do Caparibe. A gente tem um lixo, um resíduo sólido é nada mais, nada menos do que a população entender, que são os restos que a gente joga fora, lixo ou orgânico, ou, por exemplo, o lixo da confecção. A gente precisa partir dessa discussão, e o Conselho tem esse papel de estar discutindo isso, e nada mais importante, como você citou aí, em linha junto com o plano diretor que está sendo reformado no município de Santa Cruz do Caparibe desde 2007, desde 2017, que já era para ter sido reformulado, ou seja, 18 anos atrás, que já era para ter sido feito essa reformulação do Conselho do plano diretor municipal. Então, o Conselho ele vem também para reforçar essa questão da política ambiental do município de Santa Cruz do Caparibe, que precisa ser uma questão urgente, especialmente com relação à questão dos resíduos sólidos, ou seja, do lixo de Santa Cruz do Caparibe, de que forma ele é jogado, de que forma ele é armazenado e especialmente de que forma ele pode ser reutilizado. A gente vê que a questão da sustentabilidade é uma pauta mundial e que ela precisa também, em Santa Cruz do Caparibe, ter essa discussão, e ela passa pelo Conselho Municipal. E o terceiro projeto, esse está protocolado, mas aguarda a presidência colocá-lo em pauta para ir para as comissões, em seguida para a votação em plenário, é o 170/2025, que ele institui a criação e reformulação e regulamentação, do Grêmio Estudantil nas escolas municipais. Aqui tem o vereador Gilson lá enquanto integrante do Grêmio. Exatamente. Esse projeto de lei também, aí eu vou citar a fonte dele também, foi justamente do projeto que o professor Romenico faz na Escola Luiz Alves. Hoje eu sou professor da Escola Luiz Alves também, tem como diretora lá a professora Rossana, que é extremamente competente, tem uma equipe muito boa lá na escola, e tem um projeto que é o Parlamento Simulado, que passa por essa casa também, que os vereadores participam, acompanham.
acompanham. E um dos meus alunos lá, a gente discutindo isso, inclusive, eles falavam da importância de implementar e ser meio que obrigatório o município para estimular a criação de grêmio nas escolas, né? E esse projeto de lei, ele tem essa questão minha também, do Gilcim, do movimento lá de trás, da época do movimento estudantil, mas também esse peso do parlamento simulado, que é um projeto extremamente importante, não podia deixar de citar ele aqui, né, do professor Romenick, e que foi um dos projetos de lei que foram elaborados na sala de aula para que a gente possa transpor ele para o município de Santa Cruz de Caparibe e as escolas do município poder ter esse Grêmio Estudantil. E o que é o Grêmio Estudantil, que muitas vezes as pessoas nem sabem o que é? É a participação do aluno dentro das decisões da escola. Então o Grêmio Estudantil ele serve para ser um instrumento de participação política dentro da escola. Ele serve também como uma formação e lideranças novas da política dentro do âmbito da escola, mas também sendo esse suporte junto com a direção da escola, né, dentro da gestão democrática, que é a direção da escola junto com a comunidade e os alunos participando de forma muito efetiva. Eu lembro um Grêmio Estudantil na minha época que era muito forte, era o Grêmio da Escola Francelina, acho que Lagosta até, Fernando Lagosta até, que era um dos líderes lá que tinha várias atividades, especialmente no Dia dos Estudantes, como jogo de xadrez, dama, futebol, vôlei. Então o Grêmio Estudantil ele serve também para a promoção da cultura, do lazer e também da formação política. Então o projeto de lei que a gente está tramitando aqui, discutindo ele aqui na Câmara dos Vereadores, que foi fruto desse projeto, dessa ouvida e da participação social que ela é tão importante para a democracia e para a política de Santa Cruz de Caparibe também. No âmbito das comissões permanentes, o senhor integra duas, né? A de redação e também a comissão de finanças e orçamento. E se apegando a esta de modo especial, o senhor também tem um vínculo com legislação e justiça. Nessa nova legislatura, o senhor ficou com finanças e orçamento. Aqui também a gente tem qual a perspectiva do Gilson? Continua tendo o Gilson enquanto advogado, ou aqui é o Gilson, como bem frisou, a gente está nos bastidores, um amante da matemática? Também, amante da matemática eu gosto muito, embora fui para a área de história, né, sou professor de história, mas quando fui estudante gostei muito de matemática, sempre fui aluno nessa área aí de forma muito exemplar. E, na verdade, a presidência da comissão de orçamento, ela foi uma conversa que tive junto com o presidente Augusto, junto com o vice-presidente Flávio e com o prefeito Elinho, da importância de ter eu como presidente dessa comissão, justamente por essa capacidade de conhecer também a pauta de orçamento. Eu lembrava ontem na discussão que a gente estava do orçamento participativo, que a gente está nesse processo agora de construção do orçamento, especialmente do planejamento para os próximos 4 anos, que é o PPA, que é o Plano Plurianual, que planeja a cidade para os próximos 4 anos. E eu me lembrei, inclusive, que algumas oficinas que eu participei lá atrás, na época do movimento estudantil, era justamente discutindo orçamento. Né? Então, assim, é aquilo que eu digo, quando você se propõe a fazer algo, você não quer ser vereador. Você quer ser vereador por quê? Você tem que se preparar, você tem que ter uma formação para que você possa fazer uma atuação parlamentar de forma muito efetiva. E aí, conversando com o presidente Augusto, com o vice Flávio, com o prefeito Elinho, teve esse entendimento, né, que o Thales ia presidir, porque é advogado também, ia presidir a Comissão de Legislação e Justiça, da qual eu presidi já também. Existia a possibilidade também de eu presidir a Comissão de Educação, mas dentro desse contexto, né, comissão essa tão importante, já foram presididas, por exemplo, por Júnior Gomes, por Fernando Aragão, pelo vereador Afrânio Marques, pelo próprio presidente atual, Augusto Maia, durante esses 4 anos que passei aqui na casa. E ela tem um papel importante que é pensar o que é que Santa Cruz vai fazer. Então, principalmente nesses próximos 6 meses agora que se inicia, eu vou estar me dedicando muito para que a gente possa estar fazendo planejamento dentro do plano plurianual, do que a gente vai pensar a partir do que foi prometido lá na campanha pelo prefeito Elinho dentro do plano de governo, para que a gente, durante esses próximos 4 anos, possa dentro do orçamento. E também fazer o planejamento. Eu ontem estava participando de uma discussão, inclusive, sobre o orçamento, e eu dizia, dentro dessa pouca experiência que tenho na administração pública, que quando a gente está no serviço público, parece que ele é infinito. Então, a gente calça 200 ruas, 300 ruas, faltam calçar mais 200. Se a gente constrói um posto de saúde, falta construir mais 2, 3. Se a gente ampliou 1.000 vagas para a creche, precisa ampliar mais 1.000. Então, assim, é como se o serviço público ele fosse infinito. Mas decorre também pouco de Santa Cruz, né? Exatamente, esse crescimento. E Santa Cruz tem essa especificidade também do crescimento diário.
Mas aí a gente, dentro do orçamento, o orçamento ele não é infinito, ele tem uma limitação orçamentária, e dentro desse orçamento que ele não é infinito, que ele tem uma limitação que a gente tem dentro da arrecadação, é a gente apontar as prioridades. Então, quando a gente está discutindo o orçamento, ele serve justamente para a gente decidir, não, a gente quer uma construção de uma escola aonde? Não, é mais importante uma escola ou uma creche? Então, essa participação importante nesse semestre que a gente vai fazer, inclusive passando por essa casa, dentro da comissão de orçamento, é estar discutindo o orçamento de Santa Cruz de Capibaribe, porque é dentro do orçamento que está colocado. Qual é a política pública que vai ter para a mulher? Qual é a política pública que vai ter para a habitação? Qual é a política pública que vai ter para a cultura do município de Santa Cruz de Capibaribe? Então, esse momento da discussão do orçamento e essa comissão, ela é extremamente importante nesse período, para que a gente possa também estar pensando no planejamento de forma organizada da cidade, além dos outros projetos de leis que passam nessa comissão, como foi, por exemplo, a aprovação agora que a gente teve do financiamento, quase 100 milhões de reais aí para Santa Cruz de Capibaribe, para que possa ser investido na construção de hospital municipal de grande porte e na construção de uma via de acesso importante que vai aglomerar ali todo o São Jorge, todo o Necaragão, desafogando o trânsito, melhorando a mobilidade de Santa Cruz de Capibaribe. A construção do canal aqui do centro da cidade, que também está dentro desse projeto, assim como o matadouro municipal também, que está dentro desse projeto, que passou por dentro dessa comissão nossa e a gente avaliou direitinho, com todo cuidado, discutindo todo o projeto, abrindo para a discussão também da sociedade participar em audiência pública, e a gente aprovou esse projeto que vai beneficiar muito o povo de Santa Cruz de Capibaribe. É o maior investimento do município de Santa Cruz de Capibaribe, da história de Santa Cruz de Capibaribe, com relação a uma política pública desse tamanho. Vereador, o senhor mencionou a capacitação do parlamentar, e já me vinha à mente a gente comentar a marcha A Brasília em Defesa dos Municípios. Mas eu queria comentar, que o senhor comentasse ela, por dois viés. O primeiro foi o que eu avistei o senhor participando da arena temática dedicada aos desafios e às novidades, a implantação do novo Fundeb e também do piso do magistério. O senhor estava lá sozinho, acompanhando essa pauta muito pertinente para o senhor enquanto parlamentar e também enquanto professor da rede estadual. E também a pauta que nós tivemos no gabinete da senadora Tereza Leitão, onde os seus colegas parlamentares silenciaram e permitiram que o senhor os representasse, levasse aquela pauta e aquela demanda. Esses dois momentos, um é o Gilson articulador, o outro é o Gilson professor. Esses dois, digamos assim, quando estão intercalados, têm como prioridade a educação. Essa seria uma bandeira, a bandeira principal. Se nós pudéssemos estipular uma bandeira principal ou uma atuação principal para o vereador Gilson. Nesse mandato, Antônio, a gente colocou, inclusive, dentro do nosso gabinete e conversado, dialogando com o prefeito Elinho, com o vice Flávio, com os colegas vereadores. Eu estou muito feliz nessa legislatura. Eu digo assim, a gente perdeu o Flávio Pontes, que era um vereador que eu tinha aqui e tenho o maior apreço dessa casa, mas a gente ganhou também muitos vereadores bons. E eu acredito que essa legislatura está melhor do que a anterior. E eu estou gostando também mais ainda por causa da forma harmônica que a nossa bancada, os vereadores, têm tratado de forma muito respeitosa, cada um ocupando seu espaço. E a educação ela é a pauta prioritária desse mandato, né? Uma coisa que eu coloquei como pauta prioritária, não só na discussão da eleição, mas também no período dos 4 anos de mandato. Inclusive, nosso primeiro requerimento, dia 2 a gente tomou posse dia 1º, dia 2, eu já vim aqui, inclusive, fazer pessoalmente o primeiro requerimento que foi relacionado, exatamente, que foi relacionado que está relacionado ao piso do magistério público, que foi o reajuste de 6,27. De manhã a gente protocolou, isso não foi combinado, na verdade, até parece que foi. De manhã a gente protocolou o requerimento solicitando que o prefeito Elinho enviasse para essa casa o reajuste dos professores, e quando foi de tarde, ele já estava com o presidente Augusto protocolando o projeto de lei de reajuste dos 6,27. Então isso é muito simbólico. E na semana seguinte, dia 7, salvo me engano, a gente já teve extraordinária já para aprovar isso dentro, inclusive, da própria comissão de orçamento e finanças, dentro dos vereadores. Então, essa articulação que a gente vem fazendo, então essa junção, como você falou muito bem aí, eu gosto muito da parte da articulação política, dos bastidores, de estar... às vezes a população... eu estava escutando um deputado falando nesse dia, ele disse assim, a população não sabe o que acontece nos bastidores. O que acontece na tribuna, o que acontece aqui, já é o que já vem pronto. Sim. Do que a gente conversou. Então, você não chega aqui e já está tudo resolvido de alguma forma, mas aquilo que você faz nos bastidores. A política é o exercício da conversa. Né? A conversa, você está ali dialogando,
de muitas vezes um concordar, outros discordar, e isso faz parte do processo democrático. Né? Não, acho que a gente precisa abrir mão disso aqui, não, a gente não pode abrir mão disso aqui porque é prioritário. Então, esse processo ele vem, e eu gosto muito dessa parte de fazer isso. E quando a gente chega aqui na tribuna, quando a gente chega aqui se você até perceber, muitas vezes nos bastidores eu estou falando muito mais do que quando eu estou aqui no plenário. Né? Justamente porque eu gosto muito dessa parte dos bastidores, que é o que termina se resolvendo as problemáticas e as soluções para beneficiar o povo de Santa Cruz do Capibaribe. E quando a gente vai para Brasília também, serve nesse sentido. Né? Quando estive lá no gabinete da senadora Tereza Leitão, junto com os vereadores, depois o ex-vereador Elinho, o ex-vereador Flávio, que é atual prefeito e vice também, participaram do momento lá, para que a gente possa estar fazendo toda essa articulação e toda essa conversa com relação à educação de Santa Cruz do Capibaribe. E não é à toa que a gente conquistou para Santa Cruz do Capibaribe a nossa primeira instituição pública federal, que é o Instituto Federal de Pernambuco, que já está no processo de licitação. Em breve a gente vai estar querendo aqui anunciar, Antônio, a empresa que ganhou a licitação, uma obra que ela vai durar aí, segundo o ministro Camilo, ministro da Educação, no máximo, estourando um ano. Então a previsão é que entre 6 meses a 8 meses essa obra já possa estar sendo entregue, porque o modelo que ela vai ser construída é um modelo novo de obra. Vereador, nós estamos chegando ao final do nosso podcast e o senhor, como último, já teve a oportunidade de gabaritar a resposta, né? Todavia, eu vou repetir a liturgia para o senhor, viu? Então, nós queremos que o senhor direcionasse para essa Câmara 2, a Câmara que nós intitulamos Os Olhos de Santa Cruz, e respondesse, vereador, o que a população de Santa Cruz do Capibaribe pode esperar do senhor, do seu mandato, pelos próximos 3 anos e meio? A gente vai continuar fazendo esse trabalho, né? Como foi falado no começo da nosso podcast, é justamente defendendo aquilo que eu sempre defendi, especialmente nesse mandato agora também, a pauta da educação, e de forma muito firme, assim. Eu sou um vereador que eu estou muito focado na qualidade do trabalho. Né? Quando um projeto de lei chega aqui, eu olho ele todinho, eu olho do primeiro, da ementa, a justificativa dele, inclusive muitas vezes questionando o projeto de lei, para que a gente possa ter uma qualidade. O parlamentar serve para isso, além dele ser a voz, porta-voz da população. Meu telefone sempre está à disposição, eu sempre respondo minhas mensagens, eu sempre atendo o telefone na medida do possível. Se eu não atendo o telefone, mas a mensagem eu respondo com certeza da população. E além de ser esse porta-voz da população aqui no Legislativo, também está fazendo esse trabalho de forma muito qualificada, acompanhando os trabalhos legislativos aqui, que é o que eu gosto de fazer. Eu gosto da política e esta casa aqui é um lugar que eu também sinto vontade de fazer política nela. Muito bem, obrigado, vereador, pela sua presença. Em seu nome, eu estendo o agradecimento a todos os demais, os 16, né, que passaram por essa primeira temporada do Além da Tribuna. Desejo sucesso aí para o senhor por esses 3 anos e meio, né, que nós temos pela frente, né, e que eles possam ir se perpetuando, não é isso? Eu que agradeço Antônio, foi um prazer estar finalizando, enquanto vereador aqui, esse podcast, que já é um sucesso em Santa Cruz do Capibaribe, para a gente pensar a Câmara de Vereadores para além da tribuna. Um abraço, um cheiro no coração de todos vocês. Nós retornamos amanhã com a nossa última edição e ela vai tratar dos bastidores do Além da Tribuna e também um pouquinho do trabalho do nosso anexo social e educacional, o Cidatec. Então fiquem todos com Deus, forte abraço e até amanhã.